Giovana, você esqueceu de me avisar, Gi. Avisou? Avisando, tá escrevendo agora. Você estava escrevendo? Então tá. Mas tá bom. Ainda bem que foi bem no comecinho, né? Então vamos lá. A gente vai fazer uma revisão, uma correção de uma atividade de português que foi feita também já faz um tempinho, mas que a gente não tinha conseguido corrigir ainda. E aqui no Brasil, todo mundo sabe que nós falamos a língua portuguesa, o português, né? Mas o português que nós falamos aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, o mesmo jeito que nós falamos aqui em Campo Grande, por exemplo, é falado lá no Rio de Janeiro, ou lá no Sul, ou lá na Bahia? Não é igual. Qual que é a diferença que tem? Eles falam português também, não falam? Falam português. Mas qual que é Sim, mas é português de Portugal. Qual que é a diferença? Português de Portugal, que fala lá no Rio de Janeiro? No Sul, eles falam com R mais puxado, de uma forma mais puxada. No Rio, eles falam também puxando um pouco o R. Ele puxa o R, mas de uma forma diferente, né? No Rio Grande do Sul, é um R mais forte, né? Porta. E no Rio de Janeiro é porta, né? E aqui a gente fala porta. Porta, porteira e portão, né? Não é isso? Então, os sotaques, eles são variados, de acordo com o pessoal lá na Bahia, fala diferente, né? Um ritmo, parece que eles falam até meio que cantando, né? Oxente, bichinho. Parece que tá cantando. Em Minas Gerais, o aiço. No Rio de Janeiro, né? Aquele S, o R puxado, porta, portão, máscara. O S, ele tem um som quase que de X ali, né? No Rio de Janeiro. A máscara, o que mais? Com S, ai. Celulares, né? Então ele tem quase que eles mudam o som do S para o som do X ali no Rio. Então esses sotaques eles variam de acordo com a localização, né? Existe uma variação linguística no Brasil que ela é de acordo com o local, né? Com a região, com a geografia. E lá na página 40, vou compartilhar aqui com vocês, nós podemos observar, né? Tá falando aqui que gaúchos, paulistas, mineiros, baianos, cearenses, todos falam a mesma língua, mas que cada um tem o seu jeito próprio de se expressar quando vai pronunciar palavras ou frase. E além disso, o uso de palavras ou expressões para se referir a algo também pode variar dependendo do lugar. Então, existem palavras que às vezes aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, é usada uma palavra, lá no Rio Grande do Norte é usada outra palavra, lá no Rio Grande do Sul é outra, no Sudeste é outra, e tudo isso para se referir à mesma coisa. Ana Beatriz, está conseguindo me ouvir? Parece que está travado aí. Página, prof. Página 40. E aí, por exemplo, isso aqui foi algo que eu descobri com a apostila, eu não sabia. Eu tenho até parentes em Curitiba, mas diz que lá em Curitiba o estojo que vocês usam na escola é conhecido como penal. Nada a ver, né? É conhecido então como penal. Outra palavra só colocar aqui na apostila. Lá em Maceió, a brincadeira da amarelinha, que nós também usamos aqui amarelinha, ela é conhecida como ela é chamada de avião. Então, são palavras diferentes para o mesmo objeto ou o mesmo substantivo, vamos colocar assim, né? E é sobre isso que nós vamos estar falando hoje, sobre essa variação linguística geográfica. Por que geográfica? Variação é que varia, essas mudanças, né, da língua. Linguística é a língua e geográfica é a geografia, a posição da região no Brasil.
E aí a gente fez a correção na aula passada de português daquele texto, daquele poema Gente Grande, né, da Wanda... Ai, meu Deus, esqueci o nome dela agora. Peraí. É Wanda Amarante, da Wanda Amarante, onde ela trazia lembranças da sua infância, mas que sempre um adulto vinha e falava que aquilo lá não podia ser feito, era perigoso. Lembram desse texto? Quem não lembra, está lá na página 36. E aí nós temos aqui um trecho desse texto. Vou colocar aqui, vou compartilhar com vocês. E está dizendo assim: chupar manga lá nas grimpas da mangueira era uma beleza, mas perigoso. Rapar o tacho de goiabada era ótimo, mas quem come a rapa fica burro. E aí tem 3 palavras que estão grifadas aqui, que é grimpas, rapar e rapa. No caso, quando ele fala raspar, dessas 3 palavras, de qual palavra ele está se referindo aqui? Raspar. Podem abrir o áudio de vocês, tá? Rapar. Rapar. Exatamente, rapar. E a raspa? Rapa? A palavra que ele usa no texto? Rapa? A rapa, né? Eu aqui em casa falo rapa também, mas eu sei que é raspa. Comer a rapinha do arroz, nossa, eu gosto, hein? Não sei se vocês gostam, mas eu gosto. Aquele que frita um pouquinho mais o arroz no fundo, dá aquela grudadinha. E a copa, o cume, o topo da árvore, da mangueira? Grimpas. As grimpas, né? Então, são palavras, no caso de grimpas, é uma palavra que é sinônimo de copa, de cume, de topo, que a gente quase não utiliza, né? No caso do rapar e rapa, que é raspar e raspa, é mais uma questão de forma de falar mesmo. É que nem, deixa eu ver uma palavra. A gente vai falar leite. A gente sabe que na escrita é leite. Lá no sul eles falam leite quente. Né? No Paraná ali é leite quente. Eles falam certinho, a gente fala leite quente. Se a gente fosse escrever da forma como nós falamos, ia ficar leite quente, com o i no final, né? É a mesma coisa que da raspa e de raspar, tá? Faltou aqui uma palavra, uma letrinha, é mais a forma de falar. Nós não podemos considerar, a gente tem que respeitar, existem pessoas que têm formas diferentes de falar, né? Principalmente pessoas que vivem no interior, pessoas mais velhas. Tem palavras que elas não conseguem pronunciar, né? A gente tem que respeitar, não pode ficar tirando sarro. Às vezes você tenta ensinar o correto, mas se a pessoa não consegue, a gente tem que respeitar aquilo, tá, gente? Não pode ficar tirando sarro, que é muito feio isso. E aí, aqui, por exemplo, na região onde a gente mora, a gente usa o quê? Quando você está falando do alto da mangueira, lá na parte de cima da mangueira. Você fala a copa da mangueira, o cume da mangueira ou o topo. Alguém aqui fala copa? Quem que usa o termo copa? A copa da árvore, que é aquela parte onde tem as folhas da árvore. O cume. Cume geralmente a gente usa para montanha, né? Topo. Ninguém usa nenhuma das 3? Eu falo lá no topar. Normalmente é lá em cima, mas no caso dessas opções é no topo, né? Então você vai marcar aí qual dessas 3 que você usa para falar sobre o alto da árvore. Se você usa copa, cume, topo ou grimpa. Quando você fala raspar, você fala rapar. Eu falo rapar. Eu sei que é raspar, mas eu falo rapar. Dá uma rapada. Eu também falo rapar. Rapa ali a varanda. Pega o rodo para rapar a água da varanda. Não é assim que a gente fala? Mas a gente usa mais o puxar a água, né?
Mas assim, rapar a panela. Como você vai comer lá, você quer comer aquele esquenta a comida direto na panela. E aquela rapinha é a mais gostosa, porque ela é crocante. E você usa rapar, aqui raspar, raspa, rapar ou rapa, né? Então você vai pintar as que a gente usa. Aí essa aí é uma resposta pessoal, né, gente? Porque tem gente que fala raspar, outro fala rapar, um fala rapa, outro fala raspa. Então cada um vai colocar o que realmente é do seu dia a dia. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Sim, todos? Eu tô conseguindo. O que é rapar, raspar, essas coisas? O que é rapar e raspar? É. Raspar. Raspar. Eu raspei aqui, ó. Raspei a unha. Isso é raspar. E rapar é a mesma coisa. Então, vamos lá. Próxima questão. Lá na página 40. Ah, tá. E a palavra grimpa, então, gente, é um exemplo de termos que é usado em determinadas regiões. Ela não é... Eu não conhecia essa palavra. Vim a conhecer aqui no texto. E não é usada, então, por todos os brasileiros, né? Esse diferente de usos de algumas palavras e expressões da nossa língua, de acordo com a região, são chamadas então de variedades linguísticas geográficas, né? Variedade porque varia, linguística porque está falando da língua e geográfica porque fala das regiões. Ela varia, a língua que varia de acordo com as regiões. Nós também, que nem a Gi falou, né? Podemos variar a nossa pronúncia, o sotaque, que é conhecido como sotaque, né? Então, cidades como Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Minas Gerais, vou falar dos estados, que é mais fácil. Minas Gerais, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, na região sul, em Porto Alegre, por exemplo, existem vários sotaques e que revelam, então, a riqueza e a diversidade da nossa língua, né? Então, não é considerado que está sendo falado errado. Por que ninguém gosta do Bolsonaro? Hã? Quem está falando? Prof, foi a Ana Beatriz que falou. Mas ela não acha. Tá bom, então vamos continuar. Acho que ela ficou até sem graça e saiu da aula. Eu achei que ele tivesse perguntado para mim. Aí eu falei, gente, mas o que nós estamos falando sobre isso? Mas amém, vamos lá. Então, essa diversidade, né, torna então, o nosso país ele até rico, né, na língua, na cultura. E por que nós temos essas diversidades? Porque nós recebemos influências, diversas influências, né, na nossa língua. Então, quando os portugueses chegaram aqui, já tinha ali a língua indígena, os portugueses trouxeram a língua deles, então houve essa mistura da língua indígena com a dos portugueses, e também a língua dos africanos, quando eles vieram, e depois a língua dos outros imigrantes, italianos, alemães, árabes, que vieram, japoneses, tudo que vieram aqui para o Brasil, e aí foi se misturando e formando, então, essa riqueza ai meu Deus, essa riqueza de línguas, né? Pode falar, Isadora. Pode abrir seu áudio, Isadora, quando você precisar falar, que tá liberado, tá? Professora, a sua voz está travando para mim. Tá travando? Vou colocar pelo celular para ver se melhora.
Melhorou agora, Isa? Sim. Ah, tá, ok. Então, vamos lá, continuando. Professora, por Oi. que você começa a aula falando pelo celular e porque todo dia alguém fala que a voz tá ruim? Já começar? É porque às vezes dá certo, é que é ruim para mim ficar no celular aqui. Eu preferi que fosse direto no computador. Aí se dá certo, às vezes dá certo, né? Mas hoje a internet estava bem ruim. De manhã foi até o celular não estava dando certo. Ficava desconectando o Zoom, aí ele desligava, aí voltava, reconectando. Hoje de manhã foi bem difícil. Nem o celular não estava me dando esse suporte. Mas vamos lá então. Então, aqui na questão de número 1, da página 41, nós temos algumas imagens e esses objetos, eles recebem nomes diferentes em cada região do Brasil. Então, por exemplo, esse primeiro objeto aqui na nossa região, em Mato Grosso do Sul, ele recebe que nome? Esse aqui. Semáforo. Semáforo. Semáforo, né? Então, esse é o nome que nós, aqui, sul-mato-grossense, damos para esse objeto, é o semáforo. Mas existem locais em que ele é chamado de sinaleira, de sinaleiro e de sinal, né? Mas aqui nós conhecemos então como semáforo. Já esse objeto aqui, como ele é conhecido aqui na nossa região? Pipa. Pipa. Mas a maioria chama de pipa, né? Pipa. E aí ele é conhecido também como papagaio, como pandorga, como quadrado, em outras regiões do Brasil. A mesma coisa acontece com nas vias de trânsito, esse círculo que tem em que liga algumas ruas, que aqui é conhecido como rotatória, né? Mas ela também, em alguns lugares, se vocês forem em alguns lugares, alguém falar rótula, redondo ou rotunda, vocês sabem que está se referindo também à rotatória, que é a mesma coisa. A mesma coisa acontece com esse alimento. Aqui, como ele é conhecido? Mandioca. Nós conhecemos aqui como mandioca, mas ele também é conhecido como aipim e como macaxeira, né? Em outras regiões. Tá errado essas outras formas de falar? De maneira alguma. Só são formas diferentes de se dar, são nomes diferentes que se dão à mesma coisa, ao mesmo objeto, o alimento, né? Professora, no Oi. semáforo, às vezes eu falo sinaleiro ou sinal. Aqui a gente ainda usa, né, esses três termos, sinaleiro e sinal. Mas o que a gente mais, por exemplo, se aparecer perguntando o nome daquele objeto, você vai colocar o quê? Semáforo, né? Sim. Então vamos deixar o semáforo mesmo. Aqui nós temos uma tirinha do Armandinho. E aí o menininho bem bravo, ó a cara dele de brava. Eu vi você deixar cair no papel. Aí o adulto vira para ele e fala: por que você não cuida da sua vida, guri? Aí ele fala: eu estou cuidando. Esse planeta é meu, coroa. E aí tá perguntando o que vocês acharam da atitude do Armandinho ao chamar a atenção do homem que deixou cair o papel no chão. O que vocês Eu acharam da achei atitude ela. dele? Atitude boa. Uma boa Sim, eu atitude? achei. Eu achei Sim, é. o planeta dele. Mais ou menos, porque ele desrespeitou um pouquinho mais velho. O adulto de coroa. Ninguém chamou adulto de coroa. Por que o Armandinho fez isso? É Ninguém que coroa quer dizer mais velho, né? Por que vocês acham que ele fez isso? Ele desrespeitou? Porque ele jogou lixo no chão. Porque ele tá cuidando do planeta dele. Da vida dele. Você acha que... Pode falar, Isa. Eu achei uma atitude boa, porque ele quer, em vez das pessoas estar jogando lixo no chão, ele tá cuidando do planeta.
Mas aí o Emanuel falou assim que ele foi, achou, né? Você achou que ele foi meio mal criado, Emanuel? Chamando o cara de coroa? Mas por que você acha que Coroa ele... é um jeito de chamar uma pessoa maior de idade de velha, Pro. É tipo assim. Aham, coroa, meu coroa, né? Quem que é, quando vocês falam meu coroa, de quem que É, fala? o cara chamou ele de guria, ele não gostou e falou, então eu vou chamar ele de coroa. Exatamente. O cara chamou ele de guri. Quem é que nunca ficou bravo porque e falou pra mãe: Mãe, ele me chamou de guri, eu me chamando de guria. Ninguém nunca fez isso? Reclamou pra mãe, pro pai que tá chamando de guria ou guria? Sim, eu já fiz Quando isso. vocês já viram alguma criança reclamando pros pais? Não cheguei ainda não. Eu já vi as duas coisas. Na minha família é muito normal alguém me chamar de guria. Na sua família usa essa expressão? Prof, eu já vi alguém chamando É porque tem uma parte da minha família bravo. do interior, então é mais normal usarem a palavra guria. Tem o meu Entendi. primo, por exemplo. Ele falava com a minha mãe quando eu era pequena, ele ficava falando assim, essa guria já mamou, essa guria já dormiu, a guria já comeu. Entendi. Alguém ia falar alguma coisa? Quem que ia falar? Isa? Pode falar, Isa. a Lelê. Então fala, Lelê. Acho que ela desistiu, que ela tá mexendo com outra coisa lá. Prof, eu já vi Ah. alguém, tipo, reclamando pro pai e pra mãe. Tem gente até que fala, nossa, é muito chata, eu vou falar com a minha mãe. É engraçado às vezes. Mas porque chamou de guri ou não? Sim, guri e Sim, guria. né? Porque às vezes eles acham, como guri, agora já tá mais usado, né? Guri e guria. Com essa questão da internet, da globalização, a gente já escuta mais. Mas antigamente, nossa, ninguém queria ser chamado de guri. Era como se estivesse xingando, né? E aí, então, essa atitude, na verdade, do Armandinho, ela foi correta, né? Foi adequada. Ela estava conscientizando a pessoa sobre a importância da preservação, né? E já no segundo quadrinho, o homem usou que palavra para se dirigir ao Armandinho? Então, nós já acabamos de responder aqui que é a palavra guri, né? Então, na letra B, ele usou a palavra guri. E se o homem fosse dessa região, aqui na nossa região, todo mundo usa essa palavra guri? Quando vai se Não. referir ao menino, alguém do sexo masculino, uma criança do sexo masculino, que palavra que a gente usa? Geralmente aqui. Menino, né? Garoto. Garoto nem tanto, mas em menino. E mais garoto ou menino, né? Mais menino do que garoto até. Então, garoto, menino. Mas existem regiões que chamam de piá. Vocês já ouviram alguém chamando outro de piá? Aquele piá ali é arteiro que só. Meu avô Outra, então ele Não cheguei. quem vive na não fazenda cheguei a gosta ouvir usa geralmente. Oi? Alguém chegou a ouvir? Toda a minha família mora na fazenda. Entendi. Eles usam muito piá. Usam? Então, na escola a gente aprende então a língua formal, né? Que é usada em livros, em revistas, jornais. Essa comunicação, ela precisa precisa respeitar as normas gramaticais quando a gente vai escrever algo, né? Na escola. Agora, quando a gente está falando entre amigos numa linguagem informal, a gente pode utilizar essas variedades linguísticas, né? Que nem o menino chamar de coroa, o Emanuel falou que achou uma falta de respeito, né? Mas acho que mais falta de respeito foi o homem, hein, Emanuel? Não acho que o homem jogando lixo no chão e ainda mandando ele cuidar da vida dele, não foi mais desrespeitoso? Então, tipo assim... Foi mais, Pro. Foi mais do que o gurizinho.
O gurizinho só falou, ele corou. Já o outro falou pra ele cuidar da vida, falou não cuidar da sua vida, né? Chamou ele de Chamou de guri. guri. Acho que ele foi mais respeitoso. Mas o guri, na verdade, a palavra guri não foi uma falta de respeito, porque guri significa menino, né? Então, na questão de número 3, está dizendo ali, tem o Marcelo sentado na frente da televisão, e chegou a notícia pela moça do tempo de que a temperatura ia chegar a quase 40 graus, né? E aí ele falou assim, puxa, vai fazer muito calor. Esse puxa, quais são aqui, por exemplo, né? Aqui está mostrando nesse mapa, deixa eu só compartilhar a tela aqui, que daí eu vou mostrando para vocês. Aqui nesse mapa da página 43, está mostrando que pode ser usadas outras expressões, né? Para o termo puxa. Então, aqui, puxa, mas pode ser bah no Rio Grande do Sul, ou caramba em São Paulo, ou uai em Minas Gerais, ou caraca no Rio de Janeiro, ou oxi na Bahia. Então, aqui está perguntando quais são essas variações, né? E em que região elas são mais comuns. Então, você vai colocar, já está tudo escrito aqui, é só escrever o nome. No caso do bar, é no Rio Grande do Sul. Então, aqui, né? Essas são as expressões. Bar no Rio Grande... Opa! Bar no Rio Grande do Sul. Caramba no... Prof, precisa falar de que estado ou país? Você respondeu, eu não consegui ouvir direito. Sim, precisa. Tá. E aí depois vocês fazem, quem não fez esse daqui, depois vocês completem, porque é só olhar aqui nesse mapa, tá? E colocar o nome das outras. Bar no Rio Grande do Sul, caramba em São Paulo, uai em Minas Gerais, caraca no Rio de Janeiro. Aí completa aqui com as outras expressões. Agora eu pergunto, quando você fica espantada ou admirada com alguma coisa? Digamos que você presenciou ali alguma coisa assim que deixou você espantada, assustada. Por exemplo, uma colisão de dois carros bateram. Qual que é a primeira coisa que vocês falam? Não o seu carro, mas você acabou de ver isso acontecendo na frente da sua casa, por exemplo. Meu Eu Deus. falo eita. Eu falo eita. E você, Ana, não entendi o que você falou. Eu ia falar, meu Deus. Meu Deus! Eu ia falar, oh meu Deus, eu viste. Alguma coisa assim. Vixe! Eu também. Eita! Oh, meu Deus. Só eita que vocês falam? Vocês não falam eita pega? Ah, já falei, tá pega muitas vezes. É, eu também. Mas Eu falo bem. Meu Deus do céu. Eu ia falar, Então, essas caraca. são expressões que nós podemos usar para expressar espanto ou admiração. Eita, nossa, meu Deus, uau! São todas as expressões que a gente usa ai meu Deus, para expressar, né? Uma admiração ou um espanto. Próxima pergunta, ela vai ser seguida? Sim, seguida. Nossa, professora, também pode ser uma expressão? Deixa o intervalo. Nossa. Tchau. Ah, hoje não dá, eu já tenho um compromisso. Nossa, pode hoje. ser uma expressão? Nossa. Nossa, também. Vai ter, Gil, o intervalo da aula de artes, tá?
É que a Pro deixou a Sarinha brincando, eu tenho que ir lá buscar ela. E aí, como eu sei que vocês têm aulas seguidas, aí eu já marquei. Levei ela lá, minha irmã. Vamos lá, então. Se vocês quiserem sair da aula, já podem ir saindo para beber uma água. Eu já vou mandar o próximo link, a gente já termina a aula de matemática e vocês vão ter um intervalo para aula de arte. Vai ter um intervalo bem maior, tá, gente? Porque a aula de arte é só às 16. Até a próxima Tá aula. bom, então até a próxima. É daqui a pouco. É agora. Pro, Oi, pode falar. Pro, amanhã você pode